Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, é com imensa alegria nos nossos corações que nós mais uma vez estamos reunidos para estudar o Evangelho. Estudar o Evangelho de Jesus, esse Jesus que nesta semana nós estamos nos preparativos para comemorar o seu nascimento, que temos como marca o dia 25 de dezembro. Então, uma gratidão a Jesus, a gratidão aos trabalhadores de Jesus que nos assistem, que nos assessoram, para que nós possamos realizar este trabalho agora pelo canal do Grupo Espírita Francisco Xavier virtualmente. Este trabalho de preces e radiações que acontecia presencialmente em nossa casa nas noites de quarta-feira. Todos nós muito saudosos destas quartas-feiras à noite. Agora estamos nos saudando através do canal virtual. Então é com gratidão a Deus, a Jesus, aos trabalhadores de Jesus, que nós vamos fazer a prece, dirigindo-nos a eles, com esse sentimento de gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos. Desta vez nós estamos reunidos para estudar o Evangelho, nesse trabalho intenso dentro de nós mesmos, que é viver como Jesus viveu, fazer como Ele fazia. Expressar a gratidão a todos os espíritos, aos mentores da nossa casa, aos dirigentes espirituais da nossa casa, pela abnegação, pela paciência, a amorosidade com que nos aceitam nesta seara. Então, com esse sentimento de muita gratidão e sempre rogando que eles permaneçam ao nosso lado, nós pedimos a permissão para iniciar os trabalhos. Que assim seja. Então, nós vamos ler o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tem os itens: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E tem também, para complementar as lições, as instruções dos abnegados espíritos: a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, beneficências pagas com a ingratidão, beneficência exclusiva. Nós vamos estudar hoje fazer o bem sem ostentação. Então vamos fazer a leitura. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Evangelho de Mateus 6, 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas do mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? No outro item. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo,
testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Outro trecho. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade e em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Essa lição, então, vem nos auxiliar de como proceder quando nós temos a oportunidade de serviço na caridade e na benevolência, no auxílio ao próximo. Ter a oportunidade de servir ao próximo é uma sagrada oportunidade. E aqui vem nos dizer como auxiliar, como agir, como o nosso coração, o nosso sentimento deve estar ao aproveitarmos esta oportunidade de serviço. Jesus nos deu N exemplos, incontáveis exemplos de como agir. E aqui nós ficamos com este ensinamento nesse capítulo. Dar sem que aquele que esteja precisando receber não seja humilhado. Dar na esperança de que o sofrimento pelo qual ele esteja passando seja amainado, seja amenizado. Fazer de tal forma que ele sinta gratidão e não sinta-se humilhado em receber. Então, dá vários exemplos. E nós também, quando nós o fazemos com a verdade que Jesus pede que façamos, nós somos os primeiros beneficiados. Ao passo que, quando não superamos a dificuldade e acabamos por magoar a pessoa necessitada, nós também não ficaremos bem. Não ficaremos bem conosco. Porque nós já estamos sabendo estamos sabendo o que fazer nessa situação. E ao ler o Evangelho, a gente vai refletir. E reflexão é o processo do autoconhecimento, da honestidade para conosco mesmos. Não, nessa situação eu poderia ter feito assim, assim, assim. Teria dado o melhor resultado, tanto para mim como para o outro. Este é o processo de nosso crescimento. É um processo riquíssimo, inigualável. É assim que nós vamos nos construindo no bem. Então, fazer essa reflexão da nossa ação, reconhecermos que poderíamos ter feito melhor e saber por que não o fizemos, é um processo belíssimo. Porque, às vezes, nós vamos encontrar respostas que nós não vamos gostar de dizer nem para nós mesmos. Não, aqui tinha um tantinho de vingança ainda. Não, ali eu poderia ter feito um pouco melhor, mas no momento eu não fiz. Isso é uma reflexão importantíssima. Nós nos reconhecermos, reconhecer nosso equívoco e reiterar a decisão de não repetir isto.
de quando tiver a outra oportunidade de serviço, neste tocante, de estender a mão a alguém, nós já fazermos diferente. E assim, de passinho em passinho, nós vamos nos refazendo, trabalhando essas dificuldades que nos impedem de fazer melhor as coisas, na certeza de que a cada dia esse meu esforço vai dar bons resultados. Então, essa oportunidade do serviço ao próximo, ela é inigualável. E nós estamos já sustentados pela doutrina espírita, sustentados pelas lições do Evangelho. Lá no fundo nós não queremos mais fazer esses equívocos, que possivelmente tenhamos feito no nosso ontem. Assim como essa lição diz, vai mostrar-te aos sacerdotes. Porque eles estavam equivocados, tinham a sua cultura nesse sentido, viviam no tempo em que isso era muito apreciado. E nós não precisamos repetir isso, os tempos mudaram. Já passaram. Jesus os usa como exemplo para mostrar que era assim, agora não precisa mais ser. Sabemos que ainda existe? Claro que existe. Mas aqui é o nosso planeta, planeta de provas, planeta de expiação. E nós é que vamos fazer as modificações, primeiramente em nós. E aí vai indo como se chama o efeito dominó. Eu melhoro, o outro melhora, o outro melhora, e nós chegaremos um dia à condição que Jesus disse que nós chegaríamos. Ele deixou esse legado, que nós faríamos tudo o que ele fez e muito mais. E nós estaremos sempre dando um passo adiante. Talvez demoremos, não sabemos quantos séculos, milênios, nós levaremos para chegar lá. Mas esse é o nosso destino. E fazermos no nosso dia, apesar dos desafios, fazermos o dia feliz. Podemos terminá-lo cansados, alguns dias desanimados, outros dias muito chocados, mas sempre sabendo que dias melhores virão. O nosso exercício de vida é este, e é este que nós vamos construindo, na simplicidade de cada ato, de cada pensamento, de cada ato, de cada gesto. É assim que nós vamos nos construir. Nós vamos nos refazer e trabalhar isto que está dentro de nós ainda, esses medos, o orgulho, a desconfiança. Isso que está dentro desta humanidade nesta etapa evolutiva. E nós somos convidados a modificá-la. E temos esses nortes. A literatura espírita é riquíssima, tantas outras, todas as religiões têm o seu código de ética, cada uma com o seu nome, mas todos tiveram registrados os ensinamentos, porque a base de tudo é a ética, é viver eticamente com respeito ao outro. Sempre que eu agir em respeito ao outro, eu estarei vivendo a verdadeira religião, a religiosidade, o respeito, a amorosidade. E nós temos todos os capítulos do Evangelho, o Novo Testamento. E o Antigo Testamento é também a nossa história. É importante sabê-lo, conhecê-lo também, porque é a história da humanidade. Ele conta a trajetória dos antecessores de Jesus, até chegar neste mestre que dividiu o tempo em antes dele e depois dele. Então, nessa semana que nós estamos fazendo todas essas arrumações externas e internas para comemorar o nascimento dele, vamos viver a cada dia isso com alegria. Até isso dá trabalho, né? Arrumar tudo, pensar em tudo, aumenta as nossas atividades diárias e fazê-lo com alegria no coração, sabendo por que estamos comemorando e vamos comemorar, como vamos comemorar. Ainda trazemos muito a ideia dos festejos pagãos, com excesso de alimentos, excesso de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não. Nós ainda pecamos nessas ocasiões pelo excesso, mas já não queremos mais.
Já estamos nos esforçando para passar mais cristamente esse período. E estamos conseguindo. Muitas e muitas pessoas nessa humanidade estão fazendo isso. Tem outras pessoas de outros segmentos religiosos que não comemoram desta forma. Eles participam das festividades, mas para eles tem outro significado diferente do nosso, os cristãos. Então nós agregamos outras culturas, a troca de presentes, e nada disso desfavorece a nossa religiosidade, o nosso sentimento para com o outro, desde que não façamos disso algo que nos desagrade, que nos prejudique, que nos preocupe. Essa troca é importante. A parte material também, essa troca de presentes, ela tem seu significado. E ele é muito bom. Mas porque também ele acrescenta a vibração de amorosidade, de compartilhamento, que é o objetivo de nós vivermos. Compartilhando o que tem de bom, dividindo as nossas aquisições nesse processo de aprendizagem e ensino. Eu ensino e eu aprendo e eu ensino. Então, a nossa vida é assim. Nós precisamos do outro. Nesse nosso capítulo, caiu a benevolência, de como auxiliar a pessoa sem com que ela fique em desvantagem, em que ela sofra mais do que estiver sofrendo pelo desafio que estiver enfrentando. Então, vamos fazer esse exercício diário, de viver melhor, de pensar melhor, de levar o dia com mais leveza. É um trabalho árduo, não resta dúvida, mas é assim que cada um de nós se constrói, para nós chegarmos no nosso amanhã melhores do que hoje. De que forma? Fazendo o nosso melhor hoje. Então é com esse propósito, irmãos e irmãs, que nós vamos encerrar esses momentos de reflexão, fazendo a prece de agradecimento a Deus por estes momentos, mas sempre rogando muito auxílio, muita misericórdia, para com as nossas dificuldades em viver essas verdades que Jesus veio nos trazer. E assim, muito gratos, encerramos estes momentos de reflexão. E nós passaremos então para o momento das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo as tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanime-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai,
a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Senhor, graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site